Graça e paz, mulheres do reino, mulheres do avivamento, mulheres de Deus. Que satisfação estarmos aqui novamente com esse podcast poderoso, que eu tenho certeza que já vem impactando a sua vida e vai impactar ainda mais com os testemunhos que nós iremos trazer e hoje mais do que especial. Então, seja muito bem-vinda ao Florescendo no Deserto. Gente, que mensagem linda! Imagine você que está aí passando por um deserto, se imagine florescendo. Pois é, aconteceu com as minhas convidadas e vai acontecer com você também, pode ter certeza. E eu vou falar aqui com a minha convidada especial, Pamela. Que bom que você aceitou, fico muito feliz, né? Nós nos conhecemos há o quê? Uns 4 anos atrás, 5 anos. Mais. Foi antes da pandemia, na pandemia Foi. por ali, né? Quando eu voltei do Rio, não foi? Sim. Eu acho que quando eu voltei do Rio, e aí ela era minha paciente, e era uma outra Pamela, né? Era uma Verdade. outra Pamela. E eu estava agora falando que não importa quem semeou, né? O importante é que vai germinar, né? Verdade. Aonde vai germinar, não importa, sendo para o reino de Deus, né? E ali a gente foi falando, e para a glória de Deus, eu fiquei muito feliz mesmo assim, sabe? O coração regozijado quando eu lhe vi na presença do Senhor. Então, se apresente para nós, seja bem-vinda. A paz do Senhor, mulheres, tudo bem? Eu me chamo Pamela. Eu tenho uma filha, né, chamada Nathalie, de 10 anos. Eu tenho o Isaac, de 10 meses, e sou casada com o George, né? Sou casada com o George há 14 anos, né? Eu conheci a Alessandra nesse tempo aí onde eu estava afastada, né, do Senhor, um tempo onde eu não me encontrava, não me achava, estava perdida e precisava ser resgatada. Aquela 99 ovelhas, eu fui a que fugi. Pois é, mas me conta agora, para a gente entender um pouco, né, de como foi esse momento de conversão. Eu não lembro bem, mas eu acho que você já tinha me falado que antes, né, desse período, você já tinha tido experiências com Jesus, você já tinha aceito Jesus, e você não morava aqui, né, você não é daqui. Fala um pouquinho sobre o começo, né, lá atrás, como foi. Certo, vamos lá. Eu não sou daqui, né, eu sou de São Paulo, eu estou aqui no Ceará há 9 anos, né, e eu conheci a Jesus há 7 anos atrás. Mas quando eu falo que eu conheci a Jesus, é de uma maneira bem rasa, né? Porque verdadeiramente, hoje sim, eu posso dizer que eu conheço a Jesus, mas aquele tempo não. Né? Há 7 anos atrás eu recebi um convite para ir para um encontro com Deus, aonde uma pessoa semeou na minha vida. Eu não ia para igreja nenhuma, eu trabalhava com essa pessoa, né? E ele era pastor, e um deles era pastor e o outro frequentava outra igreja, era líder de célula. E aí eles me convidaram para esse encontro com Deus, semearam na minha vida, foi onde eu tive uma experiência ali rasa, porque verdadeiramente a minha intenção do meu coração não era conhecer a Jesus, era buscar uma porta de escape. E muitas das vezes nós fazemos isso. Nós não buscamos a Jesus pelo que ele é ou por que ele faz, mas sim para se refugiar, né? E aí foi assim que eu fui, através, né, desse encontro com Deus, conheci a Jesus. Fiquei durante 4 meses, né, nos caminhos do Senhor, só que aí eu me separei. Eu sofri um assalto, como você sabe, já tinha te comentado. A gente sofreu um assalto onde nós fomos mantidos refém durante 1h30 nesse assalto. Eu tinha acabado de conhecer a Jesus, tinha acabado de me aproximar do Senhor. E nesse assalto, o Senhor ali falou poderosamente através de mim, né? Com um dos assaltantes que estavam lá. E aí eles levaram tudo, só não levaram a minha aliança, porque a minha aliança tinha promessa do Senhor. Aleluia. Né? E aí, assim que eu me casei, com 1 mês de casada, eu me separei. Foi literalmente onde eu vivi Mateus 12, eu acredito que seja, que é onde o Espírito Santo vem, faz a limpa, mas assim que nós se afastamos do Senhor, volta 7 demônios piores, né? E ali, literalmente, eu me entreguei a coisas que eu não conhecia, eu não era essa mulher que desejava outras coisas, né? Ou tinha olhares diferentes, mas foi aí literalmente onde eu vivia a lascívia, onde eu vivia a prostituição,
né? Porque eu me separei do meu esposo, mas eu era casada no cartório com ele. Eu não tive o casamento abençoado na igreja, mas eu tinha esse casamento no cartório. E ali eu vivi literalmente esse tempo, né, de falar com 15 homens ao mesmo tempo, de sair com outras pessoas, comecei a beber, fiz tatuagem, e aí eu comecei a fazer coisas que não eram do meu princípio, não era da pessoa que era a Pamela, né? E aí a gente sofreu o segundo assalto. Foi quando a gente decidiu vir para cá, para Fortaleza. Quando eu vim para cá, para Fortaleza, eu estava separada. Eu não estava com meu esposo, nós estávamos há 2 meses separados. E eu lembro, o Senhor me trouxe a memória aqui, que na época que eu estava buscando pelo Senhor, ele não queria ir para a igreja. Ele falava, não, eu não vou para a igreja, ele me deixava na porta, me dava o dinheiro para ofertar, mas não entrava. E aí eu lembro que assim, quando a gente se separou, ele falava assim para mim, vamos orar de madrugada, vamos lá para casa orar de madrugada. E eu falava assim para ele, mas quando eu queria orar, você não queria. Então agora eu não quero orar, eu não quero mais isso para mim. E aí eu vim aqui para Fortaleza, né? E aí foi quando a gente começou a expandir, né? Nós chegamos aqui com dinheiro para abrir somente uma loja, porque a gente ficou com medo, viu que os assaltantes não iam parar, né? E aí a gente começou a abrir várias lojas. Foi onde a gente estourou e foi quando eu te conheci, né? Exatamente. Eu conheci uma Pamela que estava assim no auge da, não vou dizer riqueza, né, amiga? Sim. Era muita luta, o empreendedor ainda era muita luta. Sim. Eu lembro que era bem, bem desafiador, mas ela era uma trabalhava muito, seu esposo também. Eu lembro que ele era extremamente esbanjador, a família dele veio junta, né? Sim. E eram extremamente assim, eu disse, meu Deus, como que essas pessoas vivem assim? Elas eram altamente soberbas, né? Eu acho que a palavra era Sim. essa, né? Eram muito soberbas. Eu disse, meu Deus do céu, o Senhor alcança eles, porque que Sim. povo abençoado, né? Na verdade, né, Satanás ele sabe como agir, né? Eu estava conversando com o pessoal que veio comigo, né, lá embaixo, e nós estávamos falando sobre isso. Satanás ele usa a nossa identidade para agradar a ele. E eu estava até comentando com eles que eu sempre fui assim, eu sempre cheguei no ambiente, eu sempre fiz amizade fácil, eu sempre gostei de ser comunicativa, tanto que quando a gente se conheceu, parecia que fazia 10 anos que a gente tinha se conhecido, porque eu sempre fui assim. Só que o que é que Satanás fez comigo? Ele usou a minha identidade para satisfazer, né, aquilo que ele queria que eu fizesse. Então, nesse tempo, onde a gente começou a ganhar muito dinheiro, eu comecei a ser não só usada por ele, mas eu comecei a fazer com que as pessoas também fossem usadas por ele, né? Principalmente nessa questão de lascívia. Por quê? Eu era uma mulher extremamente frustrada. Eu era uma mulher que eu não me sentia amada. Eu era uma mulher que eu tinha dependência emocional, porque eu passei isso na minha infância. Eu não fui uma menina afirmada pela minha mãe. O meu pai, ele me rejeitou, ele veio me aceitar como filha quando eu tinha 3 anos, e eu fui, né, passei com isso com a minha mãe, porque eu sofri abusos sexuais na minha infância, né, a qual foi feito por um funcionário da minha mãe, onde eu contei para minha mãe o que tinha acontecido e ela não acreditou em mim. E nesse ato, ela fez com que eu me distanciasse dela. E eu até estava conversando também sobre isso com eles, que isso fez com que eu levasse aquilo que a minha mãe gerou em mim para a minha filha. Porque você lembra, né, que demais. a Nathalie já estava ali, eu não era amiga da Nathalie, eu não tinha contato com a Nathalie, o meu contato com a Nathalie era realmente na soberba, no dinheiro, aonde eu chegava no shopping, gastava R$ 1.000 com ela e achava que ali era ser mãe. Eu lembro demais que eu comentava com o Gleison, né, quando a gente saía de lá e tal, e aí eu dizia assim, Gleison, o que eles estão fazendo com essa criança? Eu lembro que a Nathalie, ela ouvia muitas coisas imorais na época, eu falava, Pamela, não deixa, né, comentava assim, né, ela era minha cliente, eu não podia chegar assim, então, mas a gente tinha uma liberdade, de certa forma, e ela meio que era educada, era educada pela mãe dela, né, pela sua mãe, e a gente via que ela era muito permissiva em tudo, a Nathalie ganhava ela em tudo, eu lembro que você falava isso como se fosse assim, uma coisa assim, bem, ai, que bom, que tá, entendeu?
Se a mãe faz tudo, né? E tudo para ela, e ela convence e tal, ela comia mal, né? Comia coisa que não podia, e ela não tinha voz, né? Ela não tinha essa autoridade Sim, de mãe, não exercia essa autoridade de mãe. sim, Mas você falar sobre essa questão da paternidade é algo que é muito forte dentro do meio sim, cristão, das pessoas num contexto geral, que é essa falta de paternidade verdade. e a falta de identidade em Cristo, né? Você falou assim, ele roubou sua identidade, mas porque essa identidade ela não estava firmada no Sim, Senhor, não, né? Então, quando nós temos essa identidade firmada em Deus, não há nada que nos corrompa, né? é verdade. Mas quando a gente não tem a presença do Espírito Santo, nós somos levados a qualquer Na, vento de doutrina, a ver- qualquer coisa que nos conduz, né? Verdadeiramente, como você falou, é como eu falei no começo, né? Eu não tive um encontro real com o Senhor. Eu não tive, então eu não tinha essa identidade firmada no Senhor. Mas tem um grande detalhe nisso. É, o Espírito Santo me fazia lembrar de quem eu era. Porque todas as vezes que eu pegava um copo de bebida, todas as vezes que eu pegava um narguile, todas as vezes que eu pegava um vapor para fumar, eu ouvia a voz do Espírito Santo. Esse não é o seu lugar. E eu lembro, eu vinha pedindo para o Senhor me fazer lembrar. Senhor, me faz lembrar o que a Alessandra semeava em mim. E eu estava comentando também com eles o quanto você falava do Senhor para mim. Porque eu dividia o que acontecia com você sabe disso. Eu dividia a maneira que ele me tratava. Por quê? Eu tinha essa dependência emocional tão grande que qualquer coisa que o meu esposo fizesse comigo fazia com que meu dia fosse horrível. Então, se ele no começo do dia virasse para mim e falasse assim, você é feia, pronto, o dia já estava acabado para mim, porque a minha dependência emocional era no meu esposo. E ali a gente esbanjava luxo. Literalmente, nós vivíamos uma vida do Instagram, aonde no Instagram nós somos felizes, esbanjamos luxo, riqueza, mas verdadeiramente por trás das câmeras não são assim. Eu vivi isso durante esse tempo ali no melhor apartamento da De Beira-Mar, frente para o né, de mar. frente por mar, onde eu tinha uma Range Rover na garagem, onde eu tinha uma BMW, eu tinha uma moto de 45 mil reais, eu ganhava extremamente bem, eu tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas eu não tinha o que eu precisava, que era Jesus. E muitas das vezes eu me peguei tentando suprir as minhas necessidades na bebida, nas pessoas. Eu vivia rodeada de pessoas, mas eu me sentia sozinha, porque eu não encontrava ninguém que me entendesse. Eu não encontrava ninguém que pudesse olhar para mim de uma maneira que nem eu mesma conseguia olhar, né? E passou o tempo da pandemia, eu lembro que a gente não se viu mais, e foi aonde chegou o dia a qual eu tive um encontro real com Jesus, né? Que foi às 4 horas da manhã, aonde o meu esposo não tinha chegado ainda, e eu ligava para ele e ele me feria muito com palavras, porque tem aquele velho comentário, né, que palavra dói mais do que um tapa na cara, então verdadeiramente eu vivia isso, porque assim, eu tentava chamar a atenção dele na rede social, olha só, eu passava um mês dentro de casa sem falar com meu esposo, a gente vivia como se fosse dois estranhos, só que quando chegava o final de semana, era como se nada tivesse acontecido, eu não tinha liberdade para mexer no celular dele, a gente se tratava feito bicho, a minha filha viu isso várias vezes, presenciou isso várias vezes e hoje, literalmente, o Senhor cuida dela, né? Mais pra frente eu vou falar sobre isso, mas o que é que eu fazia? Eu postava fotos nas redes sociais para chamar a atenção dele, mas ele passava a foto e não dizia nada. Só que eu chamava a atenção de outras pessoas, outros homens. Só que necessariamente, pastora Alessandra, eu não queria aquela atenção dos outros homens, eu queria dele. Eu queria que ele me visse como mulher, eu queria que ele me elogiasse. E essa carência fazia com que eu odiasse ele, eu olhasse para ele com olhos de ódio, aonde eu não tinha amor para ele, eu tinha necessidade de estar ali, mas eu usava aquele cenário totalmente ao contrário das promessas de Deus para mim, como a minha realidade. E aí nesse dia, 4 horas da manhã, não foi a primeira vez, mas naquele dia, literalmente, eu ia cometer o ato do suicídio, aonde eu decidi que eu ia na cozinha, ia pegar uma faca e ia cortar a grade de proteção do apartamento. E quando eu olhei lá para baixo,
Olha só como o inimigo faz, né? Eu disse, se eu cair daqui, eu vou sobreviver. Então não vai dar certo, porque aqui é do terceiro andar, então não vai. E aí, Satanás lançou a seta no meu ouvido. Eu lembrei que um dia eu subi as escadas para fazer exercício e eu subi no topo do apartamento. E lá não tinha grade de proteção, lá era aberto, totalmente liso. E ele me fez lembrar naquele momento. E aí, na hora que eu fui para a cozinha, eu travei. Foi quando eu ouvi a voz do Espírito Santo falando para mim: esse não é, na verdade, essa não é a promessa que eu tenho para você. Que benção, que benção. E aí eu lembro que vocês quebraram, né? Sim, E aí, assim como Jó, ele deu, você não souber administrar, não foi o caso de Jó, mas Deus tirou, né? sim, Ele tirou aquele Deus que estava tomando conta do coração de sim, vocês, mamão. né? Ali que era o Deus daquela família, era o Deus daquela relação, o Deus da sua vida, Sim, né? Eu lembro que sabe quando você sente que eu lembro muito disso, muito, muito, eu disse assim, a Pamela vive uma vida, ela quer ser uma pessoa que ela não é, sabe, não reflete a essência dela. Eu dizia assim para o Gleison, né, eu comentava, às vezes eu lembro disso, porque você era uma menina doce, você era era nítido no seu olhar que você só queria ser amada, e nítido, era nítido isso. E aí você colocava roupas sensuais, se vestia de forma, né, que viesse causar alguma coisa, mas era somente para chamar a atenção das pessoas, não digo do marido, mas que na verdade atraía de um todo, né? Então eu lembro disso assim muito, assim, ela não é nada disso que ela está tentando, né, passar para os outros, mas eu creio que Deus irá alcançá-la em nome de Jesus. E é levita, né? Eu lembro que você, e antes disso, era cantora de forró, sim. chegou a ser cantora de forró, Sim, eu né? cantei durante dos 12 aos 18 anos forró. Eu cantava numa banda de forró. E aí, quando começou a minha conversão, né? Foi literalmente aonde começou o meu deserto, né? Posso falar? Pode, comece a falar deste deserto, meu Vamos lá, vamos Deus. falar o verdadeiro deserto que eu passei. Se a senhora me perguntasse assim para mim, Pamela, qual foi o seu maior deserto? E eu responderia que não foi o meu casamento entre si, mas sim que foi entender que quem precisava de cura não era o meu esposo, era eu. Então, esse foi o meu maior Sim. deserto. Ali, naquele dia, naquele encontro, foi quando eu decidi que eu não seria mais aquela falsa Pamela. Eu não seria aquela que mendigava aquilo que só o Senhor poderia me dar. E eu lembro que naquela noite ele me fez enxergar o que eu não enxergava. Por quê? Ele me olhou como ninguém me olhou. Ele viu em mim algo que nem eu mesma via. Então, o Senhor, ele me fez enxergar ali quem era eu em Deus. Apenas naquele encontro, né? Naquele encontro, eu vi verdadeiramente quem eu era e quem eu estava sendo. E aí começou a minha luta pelo meu casamento. Eu comecei a ir para a igreja. Como era uma coisa natural da gente sair sozinho, um para o canto e um para o outro, ele não se importava, né? E aí eu comecei a ir para a igreja, passando os dias, passando os dias, passando os dias, e aí começou a verdadeira guerra, né? Porque a senhora sabe que quando a luz do Senhor vem fazer, né, morada dentro de um lar, aquela treva que está alojada lá começa a guerrear. Porque, na verdade, as pessoas falam assim, eu costumo ouvir muito isso, né? Quando eu aceito a Jesus, né? As coisas começam a dar errado. Mas não é sobre isso. Da mesma forma que Jesus guerreia e envia os teus anjos, o inimigo também não quer te perder, né? Porque se você não está em Jesus, você é dele. E ali, literalmente... Então, quando todo um lá é dele, sim, tá tudo bem, tá tudo ok. tudo ok. Não tem problema, Então, não tem luta, literalmente não. ali eu entendi isso, né? Verdadeiramente eu entendi isso, e foi quando começou a minha batalha, a guerrear, né? Contra a minha, não só o meu esposo, mas a minha mãe. Eu lembro, eu Porque, cheguei aí lá porque a quando minha você. mãe se juntava com ele
para guerrear contra mim. Claro que não era eles, porque a nossa luta não é contra a carne, é contra o espírito. Isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que a minha batalha começou, né? E eu lembro que eu começava a ir para a igreja, e aí começam os apelidos, né? Beata, né? Crente, nananã. Aí começam os apelidos, né? E eu comecei a ir para a igreja sozinha, buscando ao Senhor. E eu lembro que no primeiro dia que eu fui, eu não aceitei a Jesus. Não me reconciliei. Por quê? Eu costumo dizer isso, mas eu estou falando referente a mim, porque eu estou falando do meu testemunho. Mas para mim foi muito fácil aceitar a Jesus do que voltar. Porque voltar é como se você sentisse que o inimigo te fizesse entender que o Senhor não vai te aceitar. Que você pecou tanto ao ponto do Senhor não conseguir te amar mais. Só que hoje eu entendo isso, porque se você for lá ler em Romanos 8:33, vai falar que o amor, nada nos separa do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nada nos separa do amor de Deus. Então você que vai ver esse podcast, eu acredito em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, para você que vai assistir esse podcast, não há nada que você tenha feito ou quão longe você foi que o amor de Deus não possa te encontrar, que o amor de Deus não possa ser acessível para você, que o amor de Deus não possa olhar para você com olhos de amor, porque Ele é o amor, né? E aí eu comecei a ir para a igreja e com 2 meses o Espírito Santo me falou assim: você vai entrar para o ministério de louvor. E aí eu falei assim: Senhor, eu sei cantar forró. Louvor, eu não sei cantar não, nunca cantei na igreja. E aí eu lembro que eu falei com a minha pastora, né? E aí ela mandou eu falar com o líder. E ele disse dessa forma assim, bem ríspido, né? Olha, você só vem só para assistir, tá bom? Tá bom. Cheguei em casa, eu falei, Senhor, porque a gente tem essa incredulidade, né? A gente, assim, quando a gente não tem tanta intimidade, porque eu tinha acabado de voltar, mas quando você tem tanta intimidade, você fica desconfiada, não sabe se literalmente é a voz do Senhor, então você gosta de ficar perguntando, né, questionando e querendo saber. E aí eu cheguei em casa, me ajoelhei e falei assim, Senhor, se for o Senhor mesmo que está falando comigo, faz ele me chamar para cantar 2 músicas. E aí eu lembro que chegou o dia do ensaio, o ensaio estava marcado para 6 horas. Pastora Alessandra, eles chegaram quase 8 horas da noite. Eu passei 2 horas esperando, a ponto de desistir. Eu lembro que a minha igreja era na Maraponga, eu morava na beira-mar, né? Era 40 minutos quase de distância. E aí passou o ensaio, passou e nada. Chegou 11 horas da noite, eu falei, não, eu vou embora. Literalmente não foi o Senhor que falou comigo. Quando eu me levantei, que eu virei as costas, o líder, ei, vem cá, louva aqui um louvor. E eu lembro que eu preparei 2 louvores, né? E aí eu louvei o primeiro, quando eu terminei, ele falou, louva o segundo. E ali o Senhor confirmou que era algo dele, né, para minha vida. E aí eu comecei a louvar, e aí mais difícil ficou. Quanto mais eu orava, pior ficava. E eu lembro muitas das vezes que eu subi no altar e quando eu descia, que eu pegava o celular, o George estava na balada, ou bebendo, ou em algum lugar. Cheguei muitas das vezes em casa, ele não estava, né? Ele dizia para mim, você está indo para a igreja para se encontrar com o pastor, você está indo para a igreja para se encontrar com os irmãos da igreja. Ele falava assim para mim, eu odeio te ver cantar. Eu nunca vou na sua igreja, eu nunca vou aceitar Jesus. E ele dizia isso com firmeza, ele falava assim para mim, eu não sei o que é amor. Como é que você quer que eu te ame sendo que eu não amo nem a mim? E aquilo me feria, por quê? Porque a palavra fala que nós somos uma só carne, não é isso? E enquanto eu tentava guerrear sozinha, o peso já vinha sobre mim. Porque tem muitas mulheres que guerreiam sozinha no lar. Tem muitas mulheres que têm um marido que não são posicionados. Eu não sei quanto tempo pode ser que elas estejam orando, mas eu orei durante 1 ano. Só que para mim parecia 10, porque quanto mais eu orava, pior ficava. E aí chegou a pandemia, ao tempo que nós tínhamos 24 lojas e nós só fechamos 19. Nós só ficamos com 3 a 4 lojas. E aí nós fomos morar no Castelão.
E aí foi toda a família morar numa casa só. Eu lembro dessa história. Aí, pastor, o negócio ficou estreito para mim. Toda a Porque família era a mãe, os irmãos dele, né? Lembra que eu falei que eram bem soberbos? sim, Eu tive o exatamente. prazer de conhecê-los, né? Exatamente. E aí fomos todos morar numa casa só, porque as lojas fecharam. A gente não tinha condições mais de manter o status que a gente tinha. E a gente foi para essa casa. E eu lembro que era como se eu guerreasse sozinha. Eu não estou falando sobre Deus, porque Deus estava comigo. Mas eu estou falando no natural, porque eu era a única que ia para a igreja. E você lembra a Nathalie? Eu queria levar a Nathalie para a igreja, só que a Nathalie não queria ir comigo. E aí eu comecei a pedir para o Senhor uma estratégia. Senhor, me dá uma estratégia para levar minha filha para a igreja, para que eu não vá sozinha. E aí o Senhor me deu uma ideia, que foi levar ela para um ministério de dança. Foi aí aonde eu consegui trazê-la para perto de mim. E aí eu falava, Nathalie, vamos orar para o seu pai. Já imaginou o seu pai na igreja? Vamos orar por ele, filha, vamos buscar por ele. Porque ali ela começou a me ver com outros olhos, porque eu já comecei a não ser aquela mãe que abandonava, de não ser aquela mãe que não mostrava amor, né? Eu comecei a amar ela como Deus me amava, como Jesus me amava. Então eu comecei a trazer ela para perto, porque o Senhor, ele não só me ensinou a ser filha, ele me ensinou a ser mãe também. Então eu comecei a trazer ela para perto. E aí eu comecei a guerrear não só pelo meu esposo, porque a família estava toda junto lá, né? E aí eu orava de madrugada, pastor, eu ia nas portas e declarava, faça isso na sua casa, não desista da tua família, porque a gente precisa orar pela nossa casa, sabe? Eu creio que há pessoas na nossa casa que ainda precisam ser alcançadas. E aí eu ia na porta e orava, declarava, ia na sala, declarava, eu declarava nas roupas do meu marido, ele me dava o copo de bebida para me segurar e eu declarava, Senhor, em nome de Jesus, faça esse homem vomitar, faça esse homem ter nojo de bebida. Eu ia na geladeira, fingia que ia pegar uma cerveja, declarava lá na geladeira, e aí eu ia pro quarto, fingia que estava dormindo, aí eu botava assim a cabeça no travesseiro. Quantas vezes aquele travesseiro foi o meu apoio, o meu suporte, a qual eu tacava mesmo o travesseiro na cara para ele não me ouvir chorar, porque ele dizia, você tá chorando de novo, você é uma crente triste, você acha que eu quero ser crente assim igual vocês, um crente triste assim? E eu tacava na cara para ele não me ouvir chorando, e aí ele entrava, ia direto pro banheiro, vomitava, e eu levantava ficando, glória a Deus, para ele não ouvir, glorificando o nome do Senhor, porque ele tava vomitando. E aí eu lembro que ele fez um jejum sem me falar. Porque muitas das vezes, pastor, a gente olha o por fora e a gente não sabe o que é que o Senhor está fazendo por dentro. Você pensa que Deus não está fazendo nada, mas nada. Deus está trabalhando. Ele está ouvindo a nossa oração. Verdade. Ele está trabalhando. E eu falo muito isso para as meninas, né? A Thaís está aqui, sabe que eu entendi que o silêncio de Deus não é ausência. Porque quando ele fala, ele está tratando o outro, mas quando ele não fala, ele está tratando nós. Porque ele precisava me ensinar a ser dependente. Não tem como a gente viver algo com Deus sem entender sobre dependência. Então, aquele deserto precisava me ensinar. Porque eu sei que tem desertos a qual nós nos levamos, tem deserto que o Senhor permite e tem deserto que é processo. Então, ali era um deserto a qual eu precisava viver para viver o que eu estou vivendo hoje. E aí eu comecei a orar, e para não esticar muito, não demorar muito, né? Porque se eu fosse ficar aqui, ia virar uma vigília. Mas eu lembro que a minha mãe começou a falar assim para mim, olha, o seu pai precisa de você. O seu pai precisa de você. E aí eu comecei a sentir no meu coração, né? O meu pai tá precisando de mim, ele só tá me esperando. E aí eu peguei. E ele estava em São Paulo. E ele estava em São Paulo. E o meu esposo ainda não tinha convertido, eu ainda estava passando o processo. Eu lembro, o Senhor me fez lembrar agora, que eu precisava decorar o louvor. E aí, desculpa, eu colocava na televisão para decorar. O que é que ele fazia? Ele tinha uma boombox, uma caixa de som, ligava no último volume no forró. Eu tinha que ir lá para dentro no banheiro, botar o fone de ouvido, me encostar para poder decorar o louvor. Porque ele literalmente era uma guerra entre eu e aquele que estava sobre ele. Porque não era Jesus, né? Era outras coisas, outras legalidades, outros demônios,
outros, né? E eu lembro que antes de eu ir pro meu pai, isso é algo que aconteceu comigo, e eu não sei por que que o Senhor quer que eu fale isso, mas o mundo espiritual, ele é verdadeiro, ele é real. E eu lembro que eu deitei na cama e eu não podia orar com ele acordado. Eu tinha que esperá-lo dormir. Então, muitas das vezes eu acordava de madrugada, pegava bem devagarzinho no pé dele, ele acordava e falava: "O que foi, zumbi, que você tá aí me cutucando?" E aí eu me saía, né, e ficava lá. Então eu tinha que esperar ele dormir para eu poder encostar nele, fingir que ia fazer um carinho para poder orar. E esse dia, quando eu deitei na cama, com os olhos abertos, o Senhor me deu uma visão da guerra que era entre eu e aqueles que estavam sobre ele. Quando eu deitei na cama, pastora, eu travei. Eu literalmente não conseguia me mexer. E o George, eu não sei se você já teve essa sensação da pessoa estar dormindo e se tremendo, ele tremia muito. E aí, não sei se a senhora já assistiu Harry Potter, Os Lamentadores, aquele é como se fosse um mal, né, com uma capa, e só fica a boca, não tem olhos. E eu via eles passando por debaixo da minha cama e passando por cima. Passando debaixo da minha cama e passando por cima. E aí eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia falar, declarar, só internamente. E aí o Espírito Santo me lembrou, dentro da tua bolsa tem um óleo, toda arrepiada. E aí ele me fez lembrar. E eu comecei a me puxar da cama para poder me soltar. Quando eu peguei na bolsa, que eu peguei o óleo, eu passei na porta, quando eu coloquei a mão na cabeça do meu esposo, ele parou de se tremer. E ali todos aqueles demônios se esvaziaram. E ali eu vi que a minha guerra literalmente estava travada. No natural e no espiritual, se eu me permitiu. E aí eu comprei uma passagem, né, e fui para São Paulo. Só que até então, a soberba, o dinheiro, eu esqueci do meu pai. Eu passava 2 meses sem falar com meu pai. Quando meu pai me ligava, era da barriga para cima. E eu perguntava: "Pai, como é que você tá?" "Não, meu filho, eu tô bem, não tô precisando de nada." Daqui a 2 meses, a Pamela ligava de novo. Pastora, quando eu cheguei lá, eu literalmente vi a quem era a filha, né, que não soube ser filha. E o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão lindo, que Ele me deu a oportunidade de ser a filha que eu não fui. Quando eu cheguei, o meu pai estava 2 meses usando fralda, estava com o pé necrosado da diabetes, passando dificuldades. E quando eu cheguei na segunda-feira, o meu pai aceitou a Jesus. Oh, glória, No mesmo aleluia. dia que eu cheguei. E na sexta-feira, o meu pai teve um AVC. E meu pai foi levado ao hospital. E ali, naquela semana de segunda para sexta-feira, eu gastei em torno de quase 5 mil reais. Só que, pastor Alessandro, meu pai não precisava de dinheiro. Havia algo ali, havia um propósito ali de Deus para minha vida. Porque eu entendi que o Senhor, quando Ele quer falar com a gente não precisa ir atrás de profeta. A gente não precisa ir atrás de alguém que revela o nosso CPF. Falei isso ontem, vai, fala. E aí, o Senhor, Ele tira de onde Ele quiser para falar com a gente, porque quando nós somos e entendemos quem é o Senhor, Ele nos mostra verdadeiramente, né, quem é Ele, não só falando conosco, mas usando os seus servos, porque o Senhor ainda fala. Tem pessoas que utilizam do seu dom para o mal, mas o Senhor ainda fala. E aí eu saí, cheguei lá, né, e na sexta-feira o meu pai teve o AVC. O meu pai ficou, pastora, das 7 horas da noite até as 7 da manhã numa cadeira de roda recebendo morfina. E não aliviava a dor do meu pai. A perna do meu pai vazava água. E eu nunca tinha ficado no hospital, eu nunca tinha participado de um enterro. Eu estava sozinha, sem a minha família, somente eu e o Senhor, que era o suficiente. Mas naquele momento, a dor era tão grande, porque esse é o nosso problema. Quando nós estamos num cenário de deserto, a gente foca na dor. A gente não olha para o Pai.
E aí a dor se torna o nosso Senhor, porque a gente deixa de lembrar daquilo que o Senhor já fez e começa a focar naquilo que ele ainda não fez. Então ali a minha dor era o meu Senhor. Eu sabia que o Senhor estava ali comigo, eu não tinha abandonado o Senhor como da primeira vez, mas eu esqueci, porque eu estava focando só naquela dor. E aí o meu pai começou, né, a passar desse processo, né, da enfermaria para, eu não sei a área que é, né, que sai da enfermaria para outro lugar, não era o quarto, era a enfermaria para esse lugar. E ali eu vivi o que eu acredito que Ezequiel viveu, né? Quando ele diz que o Senhor levantou ele. Ele caiu, né? Porque ele não entendia a glória e o Senhor o fez levantar. E pastor, o meu pai ele não falava. A morfina foi tanta que ele só dormia. O meu pai pegou infecção hospitalar, o meu pai pegou infecção generalizada, meu pai pegou pneumonia, meu pai pegou infecção de urina. E as enfermeiras não falavam comigo. Elas passavam perto de mim, eu falava com elas e elas fingiam que não me ouvia. E eu ficava me questionando, o que é que está acontecendo aqui? Pai, por que essas pessoas não falam? E o Senhor em silêncio, o Senhor não falava nada. Eu sentia a presença do Espírito Santo, mas o Senhor não falava nada. E aí no dia que eu fiquei com ele ali, onde ele teve que colocar, eu não sei dizer, para poder receber comida, a sonda, porque ele não se alimentava porque ele estava dormindo, como ele tinha diabetes, não cicatriza, não dava mais para furar o braço, ele teve que furar o pescoço, e eu, que não suporto ver sangue, aquela cena, eu tive que sair distante, né, de perto dele, para eles colocarem a sonda, porque eu não suportava ver. E quando eu cheguei na cama, o Senhor falou, abre no Vale de Ossos Secos. E eu falava assim, mas por que o Vale de Ossos Secos? Por que o Vale de Ossos Secos? O que o Senhor quer dizer comigo? O Senhor quer que eu profetize aqui? O Senhor quer que eu fale aqui? E eu olhava para o lado, o Espírito Santo falava para mim, olha o vale que você está. Há pessoas aqui que os familiares não estão. Há pessoas aqui que estão abandonadas. Começa a passar no corredor e começa a profetizar. Pastor, eu lá queria profetizar. Focada na nossa dor, né? Focada em mim mesmo. Eu queria servir ao Senhor ali, eu não queria. Eu queria viver a minha dor e eu queria que meu pai fosse curado. E aí o Senhor falava para mim, você vai andar no corredor, vai colocar a mão nas pessoas e você vai profetizar. E aí o Senhor me fez lembrar de um louvor. Eu vou falar só um trechinho aqui, que fala assim, se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor. E eu passava pelos corredores e eu falava bem baixinho, se eu passar. Chegou no momento com uma menina estava lá, uma adolescente que estava com os braços todos cortados, e tem gente que não recebe. Eu cheguei de trás assim, bem devagarzinho, fingi que estava me escorando assim, para me encostar na parede, mas eu encostei na cadeira dela e eu comecei a declarar, Senhor, salva essa menina. Senhor, eu declaro vida, igual a ele naquele vale. Eu falava, Senhor, eu declaro vida sobre essa menina, porque eu creio, Pai, que há vida nesse lugar. Aleluia. Talvez as pessoas não vejam, mas eu vejo, eu consigo enxergar que ainda existe vida aqui. E eu chegava perto da cama do meu pai e eu me levantava enquanto ele dormia, eu botava o canudo na boca de alguém que não conseguia comer, eu colocava bebida na boca de alguém que não conseguia comer, eu chegava na cama da pessoa e eu falava, eu posso orar por você? As enfermeiras chegavam e eu falava, eu posso orar por você? E eu lá fora, o pessoal saía, meu pai acabou de morrer, minha mãe acabou de morrer, e eu posso orar por você? E ali o Senhor me começou a usar num ambiente de dor, a qual eu não entendia, porque era o próprio Espírito Santo que estava ali. E passou a primeira semana, perdi minha passagem, passou a segunda semana e eu passava das 8 até a noite lá e nenhuma enfermeira falava comigo. E quando chegou na sexta-feira, na quinta-feira, eu falei, hoje eu vou ficar aqui. Falei para a esposa dele. E eu vou ficar porque eu vou esperar a médica, porque as enfermeiras estão me enrolando. Meu pai está morrendo aqui, eu preciso de uma resposta. E aí quando eu fiquei das 7 horas da noite até as 4 da tarde sem dormir, a doutora chegou e falou assim para mim, olha, o seu pai tá nessa situação. Eu falei, mas eu quero saber se ele vai sobreviver. Eu posso levar ele para casa para poder cuidar dele? Eu posso levar ele para casa para fazer algo por ele? Ela falou, se você levar ele vai morrer. E aí eu falei assim, senhor, o senhor tem algo aqui comigo?
Por que que o Senhor não me fala? Por que que o Senhor não fala? Eu não consigo te ouvir. É como se eu estivesse numa montanha russa. Uma hora eu estou em cima, outra hora eu estou embaixo. Uma hora eu vejo o Senhor no final do túnel, outra hora eu não te vejo. E aí, aquele momento eu liguei para minha pastora. Eu falei assim, pastora, tá passando isso? Você tá Coitada falando? das pastoras, né? Está passando isso, pastora. E ela falou assim, minha filha, algo aí. Começa a pedir para o Espírito Santo. E aí eu me lembrei que eu não falava com meu irmão. Meu irmão também mora em São Paulo. Meu irmão, infelizmente, ele não é cristão, né? Ele já ofendeu muito a minha mãe com palavras, chegou a agredi-la, mas eu amo a vida dele. E aí naquele dia eu lembrei que eu precisava liberar perdão. E aí eu fui para casa do meu irmão, né? Na verdade, na sexta-feira, eu tava lá e eu falava, não, eu vou na casa do meu irmão, eu vou liberar perdão, porque eu sei que é isso que tá faltando. Aí chegou uma enfermeira e deixou uma prancheta. E aí passou um tempo, e aí eu falei assim, gente, de quem que é essa prancheta? Quando eu peguei, pastora, tava escrito assim, Ademir Jorge, o nome do meu pai. Quando eu abri, tava escrito assim, não contar pra filha que o pai tem HIV. E ali eu entendi. Eu entendi o porquê que aquelas enfermeiras não falavam comigo. Eu entendi o porquê que eu ainda estava lá. Só que naquele momento, quando eu li aquilo, o Espírito Santo, eu não consegui mais enxergá-lo, porque eu enxerguei o meu ódio. Porque eu falei assim, meu Deus, eu estava pegando no sangue dele, eu estava aqui com ele, ninguém me falou nada, e eu fui lá na doutora com a prancheta, eu falei, como é que você não contou que meu pai tinha HIV? Como é que você não pôde falar isso pra mim e tal? E aí ela sentou comigo, conversou comigo e falou, olha, o seu pai tem isso há 15 anos, o vírus do seu pai é morto, o seu pai só aderiu, ele não transmite. Ele morreu porque o seu pai começou a tomar os medicamentos logo, porque o Senhor já estava cuidando de mim ali. O Senhor não me levou lá para pegar nada, o Senhor estava cuidando de mim, já para adiantar, para encerrar, né? Para adiantar muito, muito. E aí eu vi que o meu pai começou a se conturbar. Ele estava com o olho fechado, mas ele se mexia. E aí eu cheguei no ouvido dele e eu falei assim, pai, o Senhor é o meu herói, eu jamais, jamais deixaria de te amar por isso. Então, nesse momento agora, eu te libero perdão. E eu libero para que o Senhor possa ir em paz. E eu te amo. Pastor, eu saí do hospital, fui para casa do meu irmão. Quando eu disse para o meu irmão, eu lhe peço perdão e libero perdão sobre a tua vida, o hospital ligou para mim para dizer que meu pai tinha falecido. E nesse percurso de tempo onde eu estava com meu pai, o George estava indo para balada. Então eu já estava com sofrimento no meu casamento e ainda tive que passar por isso. E aí eu encontrei uma profeta. E ela disse assim para mim, quando você chegar em casa vai ser tudo diferente. E eu tomei posse daquela profecia, porque eu senti que era de Deus. Porque muitas das vezes a gente tem incredulidade, mas não sabemos quando é Deus falando. E aí eu fui pro enterro do meu pai. E quando chegou na hora do caixão, o inimigo quer mexer até na nossa dor. Trocaram o caixão do meu pai, trouxeram um caixão de uma pessoa que tinha Covid. E aí o meu pai teve que trocar. E eu lembro que na hora que eu fui escolher o caixão pro meu pai, eu falei assim, o moço falou, ó, tem esse de 1,5, tem esse de 3. E eu falei assim, moço, eu não tenho R$1. Eu não tenho dinheiro. Aquela que vivia luxando na beira-mar, aquela que vivia andando de casa importada, não tinha R$1 para enterrar o pai. E ele foi no computador, bateu o nome do meu pai, o nome do meu pai foi o primeiro que apareceu. Pastor, o meu pai que está no céu, o meu pai, Jeová Jireh, Deus provedor, pagou o caixão, pagou para levar o meu pai até o enterro, pagou o terreno, pagou tudo. Aleluia. Pagou tudo. E eu lembro que quando eu ia atrás do caixão, porque lá em São Paulo os lugares, né, os cemitérios são muito grandes, e eu ia atrás do carrinho, e a moça que estava comigo, uma mulher que me ajudou muito, a Thalita, não conhecia ela pessoalmente, a gente só se falava por telefone por conta do evangelho, ela falava para mim, louva ao Senhor, e eu louvava o mesmo louvor que eu louvava no hospital. E eu lembro que quando eu cheguei lá, o rapaz olhou para mim e fez assim com a cabeça para descer o caixão. O céu se abriu, veio uma pomba e o Senhor disse para mim, ainda hoje, o seu pai estará aqui comigo. Aleluia, eu creio. E aí eu peguei o avião, fui para São Paulo. Quando eu cheguei, aquele 1 mês, pastora,
foi pior do que 1 ano, porque Satanás sabia que estava perto. E quando meu pai fez 1 mês que faleceu, meu esposo aceitou a Jesus. Aleluia, glória a Aquele Jesus. que era incrédulo, aquele que achava que possessão era mentira, aquele que não acreditava no Senhor, ele aceitou a Jesus, foi batizado em línguas, dom de visões, dom de interpretação de língua no mesmo dia. Aleluia. E o Senhor restaurou a minha casa e o meu casamento através desse dia. E o Senhor me falou, é preciso perder para ganhar. Aleluia. Sem fôlego. Não sei você, mas eu tô aqui sem palavras. Porque quando a gente acha que a gente está passando por um momento difícil e ouve um testemunho tão poderoso quanto o da Pamela, de onde ela esteve, de onde o Senhor tirou e o que Deus fez na vida dela, através da vida dela, né? E às vezes a gente, tão poucas são as nossas provações, as nossas lutas. É lógico que o Senhor, Ele sabe o que cada um de nós pode suportar. Mas é você entender que Ele cuida de você em todo tempo. Em todo tempo, Ele está cuidando de você. E para finalizar, eu conheci a Pamela lá atrás, mas tive um reencontro com ela com um projeto lindo, gente. Vocês sabem que quando eu cheguei aqui na Resgate, me incumbiram, né, de cuidar das mulheres logo depois da saída da pastora Débora para a congregação do Siqueira. E eu disse, gente, isso não é para mim. E o Senhor, isso não é para mim. Mas o Senhor, Ele sabe. Ele é quem sabe. Eu é quem sei os planos. Tem o vosso respeito. Não é você. Verdade. Né? E aí o Senhor vem movendo, né? Nos movendo nesse sentido, de estar com as mulheres, de fazer algo em prol das mulheres, de trabalhar com as mulheres. E quando eu vi o seu projeto, eu fiquei encantada, apaixonada, né? Fui lá, estive lá. Verdade. Eu disse assim, eu vou ver com meus próprios olhos, que eu não ia convidar, né? Uma pessoa, gente, eu vou ver, né? Eu sou prudente. Claro. Quando eu cheguei lá, ela estava ministrando, e aí eu vi quanto Deus estava fazendo na vida dela. E eu fiquei impactada com aquela organização, com tudo, com as palavras, com a ousadia que Deus estava usando a vida da Pamela de forma extraordinária. Então me conta como foi florescer no deserto. O deserto já foi. Já foi. E aí, pra glória de Deus. Estou esperando o próximo. Vamos aproveitar o deserto, o jardim. Vamos aproveitar as flores. Vamos lá, né? Conta um pouco sobre esse projeto. Vou falar bem rápido. Vamos lá, né? O meu esposo se converteu, né? E aí ele começou o processo de cura, né? Porque até então, como eu falei, eu achava que ele precisava ser curado, mas quem era para ser curado era eu, porque não tem como curar sem ser curado. Porque quem é ferido fere, mas quem é curado cura. Então eu não tinha como curar ninguém se eu não fosse curada primeiro. Eu tinha que ser curada da minha identidade, eu tinha que ser curada das minhas feridas. Eu tinha feridas que eu achava que não tinha mais, mas estavam cheias de pus. Então eu precisava ser curada literalmente. E aí depois que aconteceu essa conversão do meu esposo, o Senhor disse assim para mim, você vai ficar em casa agora. Por quê? Naquela época eu não ficava, eu trabalhava o dia inteiro. E ele disse assim para mim, agora você vai aprender a ser mãe, esposa e filha. Então eu fiquei 3 anos, né? Agora eu voltei a trabalhar, eu fiquei 3 anos dentro de casa. Não foi fácil. Eu não gostava de lavar louça, eu não gostava da minha casa. Eu chegava na minha casa, sempre estava tudo pronto, porque a minha mãe limpava tudo, fazia tudo. A minha mãe cuidava da minha filha, cuidava da minha casa, né? Cuidava das coisas do meu esposo, e eu não fazia isso. Então o Senhor falou, agora você vai fazer. E eu não fui querendo, né? Mas o Senhor e o Espírito Santo, ele sabe ali nos alinhar, vai deixando as deixas, nos dando direção para que a gente chegue até lá. E aí começou esse tratamento comigo. Eu comecei a lavar a louça e o Espírito Santo me ensinando ao meu coração. Agradece. Eu comecei, Senhor, muito obrigada, porque eu tenho comida na minha mesa. Senhor, me ensina a amar a lavar a louça. Senhor, me ensina a amar a minha casa. Senhor, me ensina a amar varrer. Senhor, me ensina a lavar banheiro. Me ensina a amar tudo que estiver na minha casa para fazer. Me ensina a amar, porque eu não sei. Mas eu sei que o Senhor vai me ensinar.
Eu não tive nenhum professor, pastora Alexandra, foi o próprio Senhor, um mestre que me ensinou a amar a minha casa, a amar a ser mãe. Foi aí onde eu aproximei da minha filha, eu aprendi a ser mãe dela, aprendi a ouvir, a ensinar, a olhar a Nathalie com olhos de amor, porque aquilo que eu tinha sobre mim, eu derramava sobre ela, eu não tinha paciência, tinha ódio. A Nathalie não foi uma gravidez aceita, mas ali eu comecei a gerar nela. Todas as vezes que ela ia dormir, eu falava, olha minha filha, você é aceita, você é amada, minha filha, eu te amo, eu repreendo toda a legalidade sobre a tua vida, e ali o Senhor começou a ministrar em mim. Só que aí, o que é que aconteceu? Eu comecei a passar de um tempo a me sentir paralisada. Mas é claro que não é no nosso tempo, porque quando se a senhora, claro que a senhora já leu, mas quem estiver assistindo, né, for ler, né, o povo de Israel, a nuvem estava sobre eles, se a nuvem parava, eles paravam, se a nuvem andava, ele andava. E ali eu me sentia paralisada. E eu falava assim, Senhor, eu ia para a loja, eu alcançava pessoas, eu ia evangelizando os Uber, porque eu entrava dentro do Uber e falava assim, me usa para falar com esse Uber, mostra o coração desse Uber para mim. Eu tava lá dentro da loja, eu falava assim, Senhor, me fala com essa pessoa. Se eu estivesse no meio da rua e Deus falasse assim, ó, fala com aquela pessoa, pastor, eu não penso duas vezes, eu vou lá e falo, porque eu sou disponível. O que o Senhor quiser mandar eu fazer, eu vou fazer. Aleluia. E aí... Eu amo os disponíveis, gente. E aí Jesus ama os disponíveis. Eu falava isso pro Senhor. Aí teve um dia, a qual eu estava dentro do banheiro, agoniada, e eu sentei assim, né? E eu falei assim, Senhor, me dá uma estratégia. Senhor, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Mas não estou falando sobre a minha casa, Senhor. O Senhor sabe, eu não aguento mais. Me dá uma estratégia de eu fazer alguma coisa. E ele falou assim para mim, você quer fazer algo? Vamos cuidar de mulher? Não falou dessa forma, mas estou dizendo o meu jeito de falar. Conjecturando. Eu falei, tá bom. Mais uma vez. É o senhor mesmo que tá falando comigo? Pois me dá um nome. Eu conversando assim, né? Como se o senhor estivesse ali na minha frente. Ele literalmente tava, mas eu tava dizendo que tava na minha frente. Me dá um nome. Se o senhor é mesmo o senhor que tá falando comigo, me dá um nome. E ele falou alto e bom som. Chamadas para curar. Aleluia. E aí eu ouvi aquilo e eu falei assim, é o Senhor mesmo falando. E aí automaticamente eu fui para a pia e eu comecei a dizer, Senhor, eu não quero ser mulher que derruba outra mulher. Eu não quero ser mulher pedra de tropeço na vida de ninguém. Eu não quero ser pessoas a qual eu também já vivi isso, de estar dentro da igreja e a próprias mulheres da igreja não ajudar, a próprias mulheres da igreja condenar. Eu quero ser a mulher que levanta, eu quero ser a mulher que ajuda, que segura na mão e fala, vamos embora, vamos orar, vamos pagar preço, vamos colocar joelho no chão, a tua casa vai ser restaurada, a tua identidade vai ser restaurada. E ali eu comecei lavando louça, falando, aí o Senhor, pronto. Liguei para minha pastora, falei, pastor, olha, o Senhor colocou, mas antes eu orei. Eu falei assim, Senhor, testifica no coração da minha pastora, para ela não achar que eu tô querendo cargo, que eu tô querendo tomar o lugar dela, qualquer coisa, testifica. Liguei para ela, ela falou assim, minha filha, eu tô sentindo uma paz, me autorizou, me abençoou. Aí eu liguei pra Ruth, né? Falei com a Ruth, falei, olha, Ruth, ela falou, Pamela, essa semana eu estava falando com o Senhor, que eu queria me movimentar no reino. Aí liguei pra Thaís, mandei mensagem pra Thaís, perdão, mandei mensagem. Aí a Thaís, eu não tenho nada pra oferecer. Eu falei, mas você vai mesmo sem oferecer, porque você vai obrigada e pronto, acabou, e você vai. E aí, pastora, começou o grupo com 18 mulheres. Eu falei, Senhor, não sei nem o que eu vou fazer, vai dando a estratégia aí, eu só tenho coragem, força de vontade. E aí eu lembro disso, que antes de eu começar a falar no grupo, eu falei, Senhor, não importa o preço que eu pague, não importa o quanto eu sangre, não importa o quanto eu carregue, eu vou fazer o que o Senhor me chamou para fazer, porque eu estou disponível. Então faça de mim o que o Senhor quiser fazer. Aleluia. E aí, com 18 mulheres,
passando. Hoje nós estamos com 201 mulheres. Eita, E ainda um Jesus. café que era Você para... aplaudiu o Senhor, aplauda o Senhor aí, ó, aplauda o Senhor, porque é o próprio Deus que faz. E é verdade. E aí o Senhor começou a falar, esse grupo é para mulheres que estão passando um problema no casamento, esse grupo é para mulheres que estão com crise de identidade, esse grupo é para mulheres que foram feridas por igreja, esse grupo é para católica, umbanda, não tem religião, esse grupo é para mulher. Sabe, mulher que estão dentro da igreja que precisa ser resgatada, porque há mulheres que estão dentro da igreja feridas, e às vezes o lugar que ela está, o ministério que ela está, não dá suporte, não ajuda, ela bota uma máscara, vai lá, finge que está bem, mas no final não está precisando de cura, está precisando de ajuda, e o Senhor falou para mim, é isso, você não vai levantar a placa de igreja, você tem a sua bênção dos seus pastores, né, porque eles me abençoaram, eles me liberaram, né, e a minha pastora falou, eu quero que você voe, eu quero que você seja lançada feito flecha. Então eu tenho a liberação, né, a unção dos meus pastores, mas a gente não levanta a placa de igreja. Então você que tem sua igreja, você que é católica, evangélica, cristã, não tem religião, acredita em Deus, é para todas as mulheres. E aí, isso que era para começar num café, um café ali simples. No primeiro encontro teve 64 mulheres e nesse último encontro nós tivemos 120 mulheres para a glória de Deus. Que mundo de mulher é esse, Jesus? E eu fiquei impactada. Mas apesar de ser para todas, eu sei que é embasado na palavra de Deus, porque eu já vi algumas lives, o nome do Senhor sempre é glorificado, é o nome dele que é falado, que é meditado, é nele, é na palavra de Deus, né? Então não confunda as coisas exatamente. Aí, é para todos, mas o único Deus, o único Rei, o único Senhor sempre vai ser o nosso Deus, né? Sim, o nome dele sempre é glorificado lá, nós trazemos a palavra naquele ambiente, o Senhor é glorificado, tudo é entregue e rendido a ele, nós passamos um mês orando antes do encontro, jejuamos, rendemos tudo ao Senhor, tudo que nós colocamos no papel é o Senhor e o Espírito Santo que nos dá o direcionamento, né, porque às vezes as pessoas ouvem assim, mas é um grupo de mulheres, né, cristã. Aí ela acha que ela não vai querer entrar, por quê? Porque talvez isso vai fazer com que a gente obrigue ela a seguir a Cristo, sendo que não, porque o Senhor, ele está liberado, ele é acessível, só basta você querer. Só basta você querer acessar, você querer tocar, igual a mulher do fluxo de sangue. Aquelas pessoas que estavam ao redor do Senhor, elas queriam ser tocadas pelas mãos, mas ela entendeu que se ela fosse nos pés, algo aconteceria. Então é isso que nós precisamos fazer. Aleluia. Nós precisamos se expor. Precisamos mostrar verdadeiramente quem nós somos e nos abrir para o Senhor para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer, né? Então eu te convido mais uma vez, né, sim, assim, todas as mulheres da sua igreja, é uma honra para mim estar aqui, eu me senti extremamente honrada, eu falei para meninas, eu recebi o convite, mas eu estou lá representando vocês, porque o Senhor deu esse projeto para nós, né, e eu estou lá representando vocês, mas eu me sinto muito honrada e sou muito grata, primeiro a Deus, né, claro, por essa rica oportunidade. O meu desejo é que esse podcast possa alcançar inúmeras mulheres, a todos os lugares, a todos os estados, a todas as regiões, e esse é o meu desejo, que não só esse testemunho, mas que os outros possam alcançar assim, inalcançavelmente, né, sem medida, jorrando igual Deus faz, né, inesgotável. Então, para finalizar, agradecer a sua presença, né? Muito obrigada. Foi extraordinário, assim, foi de Deus mesmo. Quando Deus colocou no meu coração, eu disse assim, Senhor, eu nem falo com ela, como é que eu vou fazer? Aí eu entrei lá no grupo, na rede social dos chamados, eu disse, eu preciso falar com a Pamela. Eu preciso falar com a Pamela. Ela lê, eu te chamo lá no Zap. Ela ainda tinha meu Zap, eu fui procurar, eu disse, gente... Então, assim, foi um encontro mesmo, né, de Deus, né, lá atrás e aí testificando agora. E eu queria que você deixasse a sua mensagem. Foram tantas coisas que foram ditas, tantas mensagens liberadas aqui, de alguma forma, várias situações que mulheres estejam passando hoje. Mas, especificamente, profetize sobre a vida dessas mulheres, algo para a gente finalizar. Amém. Quero falar para você que vai nos assistir agora 3 coisas. Primeiro, divórcio não é a solução. Eu creio que se o Senhor fez na minha casa, o Senhor também fará na sua.
Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas eu creio que o Senhor é capaz de todas as coisas. Ele é o Deus do impossível, Ele pode fazer todas as coisas. E segundo lugar, se você está afastada, se você se acha indigna, se você acha que o Senhor não pode te alcançar, se acha que o amor de Deus não vai te alcançar e você acha que você não merece Ele, deixe isso com o Senhor. Apenas volta para casa. Sabe, faz igual o filho pródigo. O seu prato está na mesa. O Senhor não tirou, Ele está lá. Sabe? E é só você voltar. É só você olhar para o Senhor. Não faça igual a Pedro naquele momento das águas. Não olhe para a direita nem para a esquerda, só vai. Olha para o Senhor, porque é Ele que pode, Ele que faz, Ele que transforma, Ele que cura. Não tem como o Senhor Jesus chegar num ambiente e Ele não ser transformado. E para finalizar, você que ainda não conhece Jesus, não espere estar curado para vir. Não espere estar pronto para vir, porque muitas das vezes eu já ouvi isso. Não, mas quando eu melhorar, quando eu estiver bem, eu vou. Não. Porque isso só vai acontecer quando você chegar. Isso só vai acontecer quando você tocar nele. Deixa ele fazer o resto, porque é com ele, não é com você. Você só precisa tomar a decisão. Porque a partir do momento que você se posicionar, o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. Aleluia. Porque eu não falei aqui, mas quando o meu esposo se posicionou, o meu cunhado foi, a minha mãe foi, Aleluia. A minha cunhada foi, a minha sogra foi, a tia, a avó, todos foram. Aleluia. No dia do meu batismo não tinha ninguém, mas no dia do batismo dele tinha uns 7 para se batizar da minha casa. Porque eu me posicionei e o Senhor teve misericórdia e graça sobre a minha vida. Então eu quero declarar sobre a tua vida que as bênçãos do Senhor vai te alcançar. Quando você assistir esse podcast, o amor do Senhor vai te alcançar extraordinariamente e você vai viver tudo, todas as promessas que o Senhor tem para você. Amém? Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Até a próxima.